Olá pessoal, sou o professor Lopes, responsável pela disciplina de emergências médicas em vários cursos de especialização e de aperfeiçoamento em odontologia. Também dou aula em vários cursos de formação de colegas que estão querendo se dedicar à prática da sedação. Um desses cursos será o curso da Faculdade PEU, especificamente do Instituto Paranaense de Pesquisa e Ensino Odontológico. O que a gente observa nesses cursos é uma dificuldade muito grande que os colegas têm de realizar a monitorização dos pacientes deles. Primeiro porque a maioria não tem monitor. E aqueles que têm o monitor têm dificuldade de interpretar os parâmetros fisiológicos que o monitor está passando para ele naquele momento. A gente sabe que intercorrências acontecem. E que para quem pratica a sedação, as maiores intercorrências são as taquiarritmias, as bradiarritmias, a hipóxia, a dessaturação do paciente, a hipotensão, as crises hipertensivas. Então, a associação de parâmetros que o monitor passa faz com que você faça um diagnóstico rapidamente e institua um tratamento o mais precocemente possível, evitando uma evolução drástica daquela situação. O melhor tratamento da emergência é a prevenção. E a gente só vai prevenir se a gente, em primeiro lugar, conhecer o paciente. Realizar uma anamnese dirigida, uma anamnese responsável, tirando do paciente todas as informações necessárias para o diagnóstico da intercorrência ou para a prevenção de determinadas intercorrências. O controle da ansiedade e minimização do medo, isso é fundamental em todas as áreas da odontologia, não só para quem faz odontopediatria ou para quem faz cirurgia, para todas as áreas da odontologia. O controle do medo, da fobia, da ansiedade é fundamental para que se evite intercorrências, porque grande parte das intercorrências, ou talvez a maioria delas, esteja aqui na cabeça do paciente. E terceiro, a gente vai prevenir o desenvolvimento de emergências fazendo a monitorização correta do paciente e a vigilância constante. Vigilância do paciente é uma característica que todo profissional da área de saúde deve ter. E quando ele não consegue prestar essa atenção ao paciente, observar toda a movimentação do paciente, a gente tem dois grandes auxiliares na nossa clínica que podem fazer isso pela gente. O primeiro é o nosso auxiliar, diretamente. Ela também tem que ter um pouquinho de conhecimento dessas situações para alertar o profissional a respeito do comportamento do paciente, como ele está reagindo àquele procedimento que se está realizando naquele momento. E o segundo é o monitor, que com seus sistemas de alarme vai te orientar e dizer, olha, teu paciente está tendo uma intercorrência, algum parâmetro fisiológico saiu da normalidade. E aí ele vai disparar alarme e vai te orientar a respeito desse assunto. Mas você, ao olhar o monitor, você tem que saber interpretar os valores que tem lá. 85% das emergências médicas seriam diagnosticadas precocemente com a monitorização do paciente. 85% das situações emergenciais. Hipotensão, hipoglicemia, hipóxia, hipertensão, são situações emergenciais rotineiras no consultório, mas que muitas vezes, quando acontecem, pega o colega despreparado para primeiro diagnosticar e segundo para intervir naquela situação. Eu coloquei aqui um caso clínico só para exemplificar a importância de se ter esses monitores e de saber interpretar aquilo que ele está, os valores hemodinâmicos que ele está passando para você. Veja esse caso aqui. Um paciente de 82 anos é diabético, fazendo uso de insulina, então ele é um insulina dependente, ele é um diabético tipo 1, hipertenso, medicado com captopril, que é um inibidor da ECA, da enzima conversora da angiotensina, e compareceu para consulta. Ao ingressar no consultório, apresentou palidez, sudorese, tontura, dificuldade para deambular, teve que ser amparado pela sua esposa, dispneia, dificuldade respiratória, uma certa sonolência, sensação que ia desmaiar, mas não desmaiou. Fatos que, segundo sua esposa, ocorreram após a saída da residência. Isso aqui é um caso real que aconteceu comigo no consultório. Ao sair da residência para ir no consultório, ele passou a ter esses sinais e esses sintomas.
Veja, o que você faz? Quais são as suspeitas clínicas? Vamos partir da premissa que você não tenha nenhum monitor. Então, qual é a hipótese clínica aqui? Bom, um paciente que está desenvolvendo palidez, sudorese, tontura, sensação de desmaio, a gente sabe pela prática que palidez, sudorese, tontura, isso faz parte de 3 intercorrências que apresentam esses mesmos sinais, esses mesmos sintomas: hipóxia, hipoglicemia e hipotensão. Embora a hipotensão seja uma consequência sempre de alguma alteração hemodinâmica que o paciente tenha, ela pode ser ocasionada tanto pela hipóxia como por uma hipoglicemia. Tanto a hipóxia leva à hipotensão, a hipoglicemia leva à hipotensão, e tantas outras patologias cardíacas e não cardíacas podem levar à hipotensão. Mas a gente tem que aprender a diferenciar se essa hipotensão é produzida por um quadro de hipóxia ou por uma hipoglicemia ou não, através da monitorização do paciente. Então, olha assim, o paciente está com dispneia. Isso aqui é uma grande indicação de que o meu paciente possa estar tendo hipóxia. A despeito de ser um diabético que poderia estar num quadro de hipoglicemia, pela dificuldade respiratória, a primeira suspeita clínica é hipóxia. Porque hipoglicemia e hipotensão, padrões respiratórios são normais, porque não são problemas relacionados à oxigenação, mas hipóxia sim. Então, a primeira suspeita seria hipóxia. E como diagnosticar isso? Teria que ter pelo menos um oxímetro. Então, um primeiro equipamento de aferição, um primeiro monitor, ter um oxímetro para verificar a saturação. Se você não tem um oxímetro, você não tem certeza de que ele está fazendo uma dessaturação, de que ele está fazendo um quadro de hipóxia. Por qualquer problema, pode ser uma hipóxia por problema pulmonar, por um problema cardiológico. Mas se ele está hipoxêmico ou não está hipoxêmico, sem o oxímetro você não tem como saber. Então veja, se você tem um oxímetro e instala esse monitor no teu paciente, imediatamente você vai ver. Se a saturação estiver abaixo de 90, ele está com hipóxia. Você vai tratar a hipóxia fazendo oxigenação, oxigênio para ele. Se estiver acima de 90, sem nenhuma outra comorbidade, como está demonstrado aqui no enunciado, esse paciente ele não precisa de oxigênio, ele não está em hipóxia. Então, se a saturação está abaixo de 90, cabe fazer oxigênio. Mas aí vem algumas perguntas, gente. Tá, você diz assim, no meu consultório, para diagnosticar isso, coloco um oxímetro. Se você não tem oxímetro, já começou a embaralhar o meio campo aí, né? As coisas já começaram a se complicar. Bom, mas você tem um oxímetro e vê que a saturação está abaixo de 90, você fala para você, eu tenho que fazer oxigênio para esse paciente. Aí vem a segunda pergunta, você tem oxigênio no seu consultório? Então não adianta também fazer o diagnóstico e não ter o material para tentar resolver o problema. É um exercício de futilidade, você ter um monitor, ver que o teu paciente está com dispneia, está com falta de ar, está com dificuldade respiratória, instala um oxímetro nele, vê que ele está em hipóxia, mas não tem um oxigênio para resolver o problema. E se tem o oxigênio? Aí vem outra pergunta. Qual a interface da máscara que você vai colocar? Você vai fazer oxigênio com uma cânula nasal? Você vai fazer oxigênio com uma máscara simples? Você vai fazer o oxigênio com uma máscara de Venturi? Você vai fazer o oxigênio com uma máscara não renalante, com o próprio Ambu, com a máscarazinha do óxido nitroso? Uma máscarazinha nasal? Qual é a fração inspirada de oxigênio que você quer fazer para esse paciente para retirar ele desse quadro de hipóxia? Mas vamos lá. Você pegou um oxímetro, viu rapidamente que ele está fazendo um quadro de hipóxia, que a saturação está abaixo. Você foi lá e colocou o oxigênio no paciente e viu que, apesar de colocar o oxigênio no paciente, ele permaneceu pálido e transpirando com o quadro praticamente inalterado. Se isso não resolve, com aquele sistema de máscara que você tem, você vai ter que mudar o sistema de máscara. Então vai ter que ter novos equipamentos
para resolver o problema. Se assim mesmo a saturação não melhorar, você tem que pensar numa outra possibilidade, de já não ser mais somente uma hipóxia que ele está tendo. Como é um paciente idoso diabético, a segunda hipótese cai na hipoglicemia. E aí o que você faz? Vai dar açúcar para o teu paciente? Não, nunca trate no achismo. Você vai ter que ter, para fazer o diagnóstico de hipoglicemia, de um glicosímetro. E quem tem glicosímetro no consultório? Você tem? Se você não tem glicosímetro, você vai tratar no achismo. Você vai achar que isso aqui é um quadro de hipoglicemia e vai dar açúcar para o teu paciente. E na colocação do açúcar, a indicação do tratamento diz que você tem que fazer 15 gramas de carboidrato, esperar 10 minutos e repetir, porque o paciente é diabético. Se o paciente não é diabético, não precisa repetir. Então você vai fazer por 10 minutos, 15 gramas de glicose, vai ficar guardado 10 minutos e vai ver se o teu paciente vai recuperar. E ele não vai recuperar depois de 10 minutos. Aí você chega à conclusão que isso não é um quadro de hipoglicemia. Mas veja assim, você levou praticamente 20 minutos para diagnosticar uma coisa que não é. Se você tivesse um glicosímetro, você ia botar um glicosímetro e ia furar o dedinho dele e ia ver que ele estava com uma glicose de 123. E que glicose de 123 não é hipoglicemia para um paciente diabético. Está dentro da faixa de normalidade. Então esse paciente não está fazendo um quadro de hipoglicemia. Daqui até aqui, você já perdeu aí 20, 30 minutos da vida do seu José aqui, do seu paciente. Já atrasou o diagnóstico em 20 a 30 minutos, achando que é uma coisa quando na realidade não é. Então aí você vai partir para uma terceira hipótese, que ele está fazendo hipotensão. E vai aferir a pressão arterial dele. E na aferição da pressão arterial, você vai lá, pega teu esfigmomanômetro, mede a pressão do teu paciente e ele está dessa forma aqui, com uma PA de 70/50. Isso é hipotensão ou não é? Resposta, claro que é. É uma baita de uma hipotensão. Pressão sistólica abaixo de 90 é hipotensão. Isso justifica a palidez, a sudorese, a tontura. Bom, o que fazer nessa situação? Aí se vira para a esposa do seu José e fala assim, o seu José aqui está hipotenso. E aí a esposa diz, sim, e agora, doutor, faz o quê? Qual é a conduta após esse diagnóstico de hipotensão? A gente sabe que hipóxia causa hipotensão, hipoglicemia causa hipotensão, e você já descartou essas duas possibilidades. Uma você já tentou tratar e não resolveu. Então, esse paciente está fazendo hipotensão por que motivo? A gente tem que pesquisar aqui, a partir disso, se essa hipotensão é de causa cardiológica ou não é. E para fazer isso só tem uma forma, que é verificar a frequência cardíaca. Bom, se você tem um monitor, basta olhar no monitor frequência cardíaca em tempo real e você vai dizer ele está bradicárdico ou está com uma taquiarritmia ou a frequência cardíaca está normal. E aí você olha no monitor e vê o seguinte, que a frequência cardíaca do seu José está com 37. Está extremamente bradicárdico. Bom, se você tem monitor, isso é fácil de ver, principalmente porque o monitor com essa frequência cardíaca já está te disparando um alarme e informando que a frequência cardíaca está baixa. E se você não tem um monitor, como você vai saber desta frequência cardíaca do teu paciente? Olha, você não tem um oxímetro, você não tem um glicosímetro, você não tem um outro monitor. Como você vai saber essa frequência cardíaca do teu paciente? Resposta, palpando o pulso. E qual o pulso você palparia para verificar essa frequência cardíaca? Aqui, gente, só caberia a palpação do pulso carotídeo. Porque com pressões sistólicas abaixo de 80, só o meu pulso radial. Com pressões sistólicas abaixo de 70, some o pulso braquial. Com pressões sistólicas abaixo de 60, some o pulso femoral.
Então você teria imensas dificuldades de palpar ou um pulso radial, ou um pulso braquial, ou um pulso femoral, porque o paciente está com hipotenso de uma forma drástica a ponto de perder a consciência. Então restaria aqui o único pulso, que é o pulso carotídeo, porque o pulso carotídeo só desaparece na parada cardiorrespiratória. Veja, se você tem um monitor, você não precisa palpar pulso, basta olhar o monitor e você dizer o paciente está com uma bradicardia. A gente sabe também que pressão arterial tem uma fórmula e que se a frequência cardíaca está para baixo, a tendência dela é derrubar a pressão arterial. Então, se a frequência cardíaca cai, a pressão despenca, a pressão vai lá para baixo. A bradicardia causa hipotensão, a taquicardia causa hipertensão. Então, se o paciente está bradicárdico, deu um piripaque no coração desse paciente, a frequência cardíaca foi lá para baixo, a pressão foi lá para baixo também. A causa dessa hipotensão é essa baixa frequência cardíaca. Então, nesse caso, o paciente está hipotenso pela baixa frequência cardíaca. E uma frequência cardíaca baixa, assim, uma bradicardia, com dispneia, com sonolência, que já é um indicativo de uma diminuição do nível de consciência, com hipotensão, isso é chamado de bradiarritmia instável. Isto é, uma bradiarritmia instável. Quando a bradiarritmia é instável, e ainda mais em paciente idoso, o encaminhamento deve ser hospitalar. E isso configura uma insuficiência cardíaca. Essa dispneia, ela é um indicativo de que o pulmão desse paciente está cheio de líquido. Ele está fazendo um edema pulmonar. E por isso essa dispneia não melhorou substancialmente com a administração de oxigênio, porque o pulmão está congesto. Então, bradiarritmias com 4 sinais hemodinâmicos importantes: dispneia, diminuição do nível de consciência, diminuição da pressão arterial e ainda dor torácica, que não é o quadro mostrado aqui, ou se todas essas situações acontecerem ainda num paciente idoso, isso configura uma bradiarritmia instável, é um grande indicativo de uma insuficiência cardíaca, de um problema cardiológico, e o paciente deve ser encaminhado imediatamente a um hospital para receber uma monitorização oxigênio e um acesso venoso e utilizar marca-passo transcutâneo para colocar essa frequência cardíaca nos níveis de normalidade e, consequentemente, melhorar a sua pressão arterial, diminuir o edema pulmonar, restabelecer a circulação cerebral e fazer com que tudo volte à sua normalidade. Então, esse aqui é um caso, gente, de uma insuficiência cardíaca em que o paciente tem que ser encaminhado imediatamente para um hospital, e as normas da American Heart Association e da Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que nesses casos, quando os medicamentos não surtirem efeito, a indicação é de um marca-passo transcutâneo transvenoso, de imediato até a colocação de um marca-passo definitivo. Então, veja assim, não tem como fazer diagnóstico dessa situação apenas no achismo. Com 3 monitores, um oxímetro, um glicosímetro e um esfigmomanômetro adequado, você consegue diagnosticar 85% das situações emergenciais no consultório. E dentre esses 85%, a gente tem a hipóxia, a hipoglicemia e os quadros de hipotensão. Importante que você adquira equipamentos de monitorização, que você pratique a sedação, que você faça uma anamnese adequada, porque são formas de você minimizar as intercorrências, prevenir as intercorrências, diagnosticar precocemente e tratar essas intercorrências, impedindo assim que elas evoluam para uma situação trágica. Ok? Espero que tenha sido útil nessas informações. Obrigado pela sua atenção.